O precursor é aquele que anuncia a chegada. Deus da minha alma, aleluia. Pai amado, Pai querido, venha anunciar, servo, Deus, de uma forma especial, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, que toda palavra dita neste lugar, que venha encontrar guarida em cada coração. Senhor Jesus, fala conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo, Senhor Jesus, que precisamos ouvir para o nosso bem espiritual, que possamos sair daqui nesta noite alimentados pela tua palavra, em nome do Senhor. Assim eu oro, creio na vitória. Amém. Amém. Querido Pai Senhor Jesus Cristo, vamos abrir nossas Bíblias, a palavra de Deus, e Eclesiastes capítulo 3. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3. Vamos estar lendo até o versículo 9. Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Assentamos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o seu nome. Queridos, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Deus nos dá a chance de plantar o que a gente quiser. Deus nos dá a chance de plantar aquilo que a gente quiser. O problema está na colheita. Esse é o grande problema. E a gente sabe, na verdade, que a Bíblia nos fala que Deus, quando Ele formou o homem do pó da terra, Gênesis 2:7, e soprou na sua narina fôlego de vida, o homem tornou o céu vivente. Mas no capítulo de Gênesis 26, o Senhor falou que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Ele assim o fez. Ou seja, quando Deus formou o homem, o mundo geridão, a terra geridão,
se fazia presente na vida do homem. Quando houve um problema, Deus veio até o jardim e o homem pensou em se esconder de Deus. O Senhor já perguntou: você fez o que eu disse para não fazer? Você comeu da fruta que eu falei que não era para comer? Quem te disse que você está pelado, está nu? Como assim? Eu te fiz com os olhos santos, eu te fiz com os olhos limpos, eu te fiz com a mente sem maldade. Sim, eu te fiz com todas as qualidades possíveis de uma pessoa que deveria continuar tendo intimidade comigo, afinidade comigo. Mas aí, queridos, aconteceu o que todos nós já sabemos. A Bíblia nos fala que Deus falou para Adão, em Gênesis 2, 16, 17, que ele poderia comer dos frutos do jardim, mas não com conhecimento do bem e do mal. Mas o adversário chegou para Eva e disse: é verdade que o Senhor disse para você não comer da fruta do jardim? Não, ele falou que podemos comer de tudo menos do conhecimento do bem e do mal. Até aí tudo bem. Uma pergunta aparentemente inofensível. Só que o inimigo já tinha algumas coisas engatilhadas, baseado na resposta que Eva daria para ele, mediante as suas perguntas. Ele disse, quando ela falou isso, ele retrucou dizendo: talvez não morra. Talvez não morra. E ele completou ainda dizendo a segunda situação: porque ele sabe que o dia que vocês comerem, os seus olhos abrirão e vocês, terão conhecimento do bem e do mal. E vem a terceira situação, logo em seguida: e serão como Deus. Serão como Deus. Ou seja, foram três coisas que o inimigo falou que Deus não falou. Deus falou que ia morrer. Ele disse logo entrou: talvez não morra. Mas Deus não falou que os olhos iam se abrir, mas ele falou que os olhos iam se abrir. Deus não falou também que os olhos se abrindo e abrir o conhecimento do bem e do mal. Deus não falou isso, mas ele falou. Deus não falou que se isso acontecesse seria como Deus. Deus não falou isso não, mas o diabo falou exatamente isso. E aí você já sabe o que aconteceu. Uma coisa eu ouvi e realmente é isso. Nem todo mundo que usa a palavra de Deus está sendo usado por Deus. Nem todo mundo que usa a palavra de Deus está sendo usado por Deus, que usa com conhecimento. Usa porque estudou, usa porque pesquisou, usa porque se formou. Mas tem intimidade com Deus, vai além de proferir palavras bíblicas, vai muito além disso. Que tem pessoas que não têm tanto conhecimento da palavra, mas tem muito intimidade com Deus. Conhece Deus, ouve Deus falar, tem sensibilidade espiritual. Quando tudo isso aconteceu, o erro, o pecado, a transgressão, o
Por isso, quando entra o pecado no mundo, tudo isso acaba. E também a Bíblia nos fala, no livro lá do 1 Reis, está escrito lá, no capítulo 3, que Deus aparece para Salomão no sonho e pergunta para ele o que ele gostaria de receber. Dentre tantas coisas que ele poderia escolher, ele escolheu sabedoria. E o Senhor então ficou feliz com aquela situação, que Deus ia dar para ele um bom como ele queria. Tanta sabedoria que o outro homem queria. E ele, com a sabedoria que recebeu de Deus, passou então a dissertar acerca da natureza, acerca das coisas dessa vida. E dentre essas coisas, as quais acabamos de ler, segundo a palavra de Deus, tudo tem seu tempo determinado, porque segundo a Bíblia diz na epígrafe, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então recebe toda essa palavra, esse entendimento, esse conhecimento, essa sabedoria, e começa então a dissertar dizendo: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, haveria tempo de nascer, tempo de morrer. Isso é fato, não teria jeito. Aí você fala bem assim: e antes era assim? Não, não era assim. Deus não formou o homem para morrer. Não foi para isso. Deus, na verdade, quando formou, disse para ele: ó, o dia que você fizer o que eu estou falando para não fazer, você vai morrer, vai ficar exposto. Por que eu morreria se os olhos eram santos, a mente era santa, o coração era santo, agia segundo o propósito de Deus? Mas aí depois do afastamento, o homem então passou a agir fora do propósito de Deus. E por isso ficou exposto então à morte. O tempo dele de vida foi diminuindo. Veio de quase 1000, depois para 800, depois para 700, passou então a 120, depois agora chegou a 70, que passar de 50 de canseira. E agora? Foi só diminuindo. O erro, o pecado, levou Deus a reduzir o tempo do ser humano na terra. Verdade, Jesus. É verdade. Verdade. Tempo de nascer, tempo de morrer. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus, o livro de Salmos 139, verso 16, está escrito: os teus olhos viram meu corpo ainda em forma, e todos os dias estava na minha vida, foi escrito no seu livro, quando nenhum deles ainda existia. Então Deus limitou. Não vai passar esse tempo você, fulano, que não vai passar. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, que há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Ninguém vai ficar na semente, não. Aleluia. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas nesse mundo. E já morreu, foi gente.
Já morreu, foi gente. E tem gente passando fome no mundo. Com a quantidade de pessoas que morreram também passando fome, imagina se não morre ninguém. Imagina se não morre ninguém. Então, por isso, segundo a palavra de Deus, há um propósito. Por quê? Outra coisa, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que plantou. Existe hoje tempo das frutas. Quando chega teu tempo, tem frutas que o melhor tempo dela, por exemplo, é novembro, é dezembro, é janeiro. Hoje, a coisa ficou tão degringolada que se você tirar a fruta antes do tempo, ela não tem gosto nenhum. E você vai lá para o hortifruti comprar aquela banana que foi amadurecida no carbuete a pulso. A goiaba você tem que meter remédio no pé, porque se não fizer isso, se for pegar, deixa ela quietinha lá, não bota remédio não, vai ficar cheio de bicho. Há tempo de plantar e tempo de colher o que plantou. A questão, volto a dizer, é o que eu estou plantando. É o que eu estou plantando. E aonde eu estou plantando? É por que eu estou plantando? Para quem eu estou plantando? Aleluias! Tempo de matar e tempo de curar. Às vezes você fala bem assim, mas por que Deus permitiu de um matar o outro? Deus sabe. Ele conhece. Ele sabe quem vai matar quem. Ele sabe. Irmão, não dá para questionar com Deus. Não dá para questionar com Todo-Poderoso. Essa dissertação é algo que hoje faz tanto sentido, que a gente convive com essa dura realidade hoje. Há tempo de curar. Tudo tem um tempo certo. Aleluia. Eu estava hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã que pegou comigo, e ela disse: pastor, eu estou aqui, lá para o lado aqui, Carregal do Cabo, São Pedro da Pensa, lá para cá, porque o neto dela está no hospital, tentou, não achou, aí a filha veio para cá e trouxe para cá, e estava, ninguém sabia o que era, estava enrolado, aqui, vai ali. E ela estava com medo, ela gosta muito dos netos, ama os netos, cria os netos. É igual com Maria, né? Cria os netos. Aí, resultado, ela falou: pastor, eu estou aqui e preocupado porque ninguém fazia nada, ninguém achava nada, mesmo não parecia. Mas acontece, pastor, quando essa oração chegou, eu orei juntinho com essa oração, e falei: Senhor, o Senhor ouviu essa oração, o Senhor vai trazer esse médico aqui agora. Pastor, não deu 5 minutos, o médico chegou. Há tempo de curar, está tudo resolvido, pastor. Há tempo de curar. Quando ela falou de glória a Deus, Senhor, Jesus é bom. Jesus é muito bom. Glória a Jesus. Pastor, não deixe de orar por mim, por favor. Você tem uma coisa que não podemos parar de deixar de orar. Louvado seja Deus.
Se eu pudesse, eu oraria 24 horas. Que é muito bom orar. Tem tanta gente necessitada, passando por dificuldade. Tanta gente precisando. Eu fico imaginando que tem tanta gente precisando, necessitada, e tem gente brincando em vez de aproveitar para orar. Arrumando uma briga com confusão. Não é possível. Tanta coisa boa para fazer. Quer mais orar para as pessoas? E as pessoas ligam. Outra pessoa falou: pastor, Lete, estou numa luta hoje, mas graças a Deus, eu preocupado aqui, Deus responde a tempo de curar. Glória. Porque Deus envia, irmãos, as orações, envia as mensagens na hora certa, para a pessoa certa, para a pessoa necessitada. Há tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. Nem todo momento você vai estar chorando, uma hora você vai sorrir, porque a Bíblia nos fala, Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. Há tempo de sorrir. Você chora agora, depois você está sorrindo. É só permanecer na presença de Deus. Que mesmo na presença de Deus, você não vai deixar de chorar. Inclusive Jesus chorou. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de plantear, há tempo de saltar, ou seja, há tempo de se alegrar, há tempo de ter pranto, quando alguém morre. Mas quando alguém morre, você não morre junto, não. Você planteia. Planteia por um tempo. Planteia por uns 20 minutinhos. Mas depois, você tem que dar lugar para saltar de alegria. Ainda mais quando a pessoa parte na presença de Deus. Aleluia. Aí pronto, vai ficar o tempo todo reclamando, pode plantear. Mas vai ter um momento de alegria, de saltar de alegria. E dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Já sofri o suficiente. Agora te agradeço por ter livrado do sofrimento. Às vezes, irmãos queridos, muitos queridos nossos estão no hospital, ainda mais quando a mãe e a pai já estão com seus 90 cachorros na sua boca, tem mais tempo para mais nada. Aí está ali doido para ir embora, doido para partir, é crente. Aí você fala: ore, para Deus está com providência. Aí Deus deu providência e leva. A providência foi levar, não é deixar. A pessoa é servo de Deus, é ungido de Deus, já passou do prazo de validade. Aí fica o crente: vai não, vai não. Aí está a pessoa: me deixa ali, me deixa ali, me deixa ali. Não vai não, me deixa. Eu que estou sentindo dor, eu que estou sofrendo. Você não está sofrendo. Me deixa embora, eu me leva. Louvado seja o nome. Aí plantei, depois salve a alegria, graças a Deus. Deus coloca a vida da pessoa e depois salva. Aí a pessoa fica reclamando, vai pedir. Deus é bom, irmãos. Há tempo para todas as coisas. O tempo de chorar você chora, mas não vai chorar a vida inteira, não. Que isso? Calma o coração. Se liga no céu, vigia na terra. Porque alguém vai precisar de você um momento. Alguém vai precisar da gente. E como é que eu vou estar para atender a necessidade de alguém? Oh, glória! Tempo de espalhar pedras,
e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Fica agarrado o tempo todo, sabe o que acontece? Tempo de abraçar, mas vai chegar um tempo que você vai ter que se afastar. Se liga. Tanta gente que eu gostaria que tivesse perto de mim, amigo mesmo. Sabe por que se afastou? Porque acabou o tempo de ficar abraçado, ficar junto. Mas o crente entende isso? Não entende. Não entende isso. E quando pode, tem que abraçar. Mas vai chegar um momento que de alguma forma a pessoa vai se afastar. Ou vai morrer, ou vai se mudar. Vai chegar esse tempo. Então aprendamos a nos acostumar com isso. Não dá para ficar abraçado o tempo todo, agarrado o tempo todo. Uma hora o passarinho vai ter que ser liberto dessa gaiola. Passarinho é ótimo. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Você já viu aquela pessoa chamada acumulador? Tem gente que guarda vidro quebrado, guarda panela furada, guarda sapato torto, velho, e eu acho tudo. Pior de tudo, a pessoa que até comprou novo, mas não quer largar isso aqui. Isso aqui tem um valor sentimental. Coisa velha, não tem valor sentimental não. Vai, deita fora. Já acabou o tempo. O sapato ficou torto, a camisa esbotou, a calça já furou. Misericórdia. Acumulador acumula tudo. Acumula sofá velho, ficando velho, tudo velho, todo canto. A paneira era toda acabada, não leva lá para botar uma tampinha, botar um chumbo lá. Meu Deus do céu. Aí sabe o argumento? Uns 5 contos vai ver essa panela. Esse material não tem igual não. Vai botar remendo novo no pano velho, vai dar certo não. Vai espirrar, vai virar uma hora. Então, segundo aqui, mas isso acontece porque o homem passou a ser escravo da sua própria necessidade. Ele não consegue se libertar, não. Misericórdia. Glória. É tempo de guerrear, tempo de paz. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em guerra. Mas quando partimos daqui, nós vamos estar em paz. Mas podemos experimentar a paz enquanto estamos aqui. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como nada não se viu. Mas o coração nem se demoniza. João 14, 27. Mas tem pessoas que só querem viver na guerra. Paz para quem viver na guerra. Não deixemos de guerra, agora viver em paz. A igreja precisa viver em paz, mas viver em guerra contra o adversário, não entre si. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Vai ficar tudo aí mesmo. Vai ficar sapato velho, panela velha, vai ficar tudo aí. Irmãos, há tempo determinado para todas as coisas. Não chore pela perda. Não chore pela perda. Porque muitas coisas Deus está tirando da gente mesmo. Mas não quer largar e Deus está tirando. Deus está puxando o que está errado. Então, se
liberta, deixa Deus trabalhar. Porque quando chegar o tempo de tirar, Ele vai tirar. Quando chegar o tempo de largar, Ele vai largar. Deixa Deus agir. Agora, a gente entender melhor. Deus nos dá a chance de plantar o que a gente quer. Agora, aguarde a colheita. Que ela pode ser boa ou pode ser ruim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém.